Galera, se esse novo vazamento sobre o Doutor Destino for real, o começo de Vingadores Doomsday vai ser totalmente diferente do que todo mundo tá imaginando. E o pior é que o que eu vou mostrar aqui pra vocês faz muito sentido com tudo que tem saído sobre o filme. Então vamos fazer o seguinte, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Vamos nessa pra mais um vídeo. Eu sou Eric Brelar e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, a gente acabou recebendo um novo vazamento falando sobre a origem do Doutor Destino no MCU, e quando você junta isso com as outras informações que estão circulando, o quebra-cabeça ele começa a se encaixar de um jeito que, olha, é surpreendente mesmo. Afinal, outros rumores já estão dizendo que a abertura do filme ela mostraria o universo do Homem-Aranha e do Tobey Maguire colapsando por causa de uma incursão, e até os X-Men estariam no meio de toda essa bagunça. Mas o vazamento de hoje não é sobre o começo literal do filme, e sim sobre quando o Destino de fato entra em cena dentro do filme. E aí eu já até quero começar esse vídeo jogando a pergunta aqui na roda, porque, gente, vocês, na opinião de vocês acham que o Destino ele é de qual universo? Porque, sinceramente, eu sempre quis que ele fosse do universo 828, o mesmo universo lá do Quarteto Fantástico. E agora, insiders estão confirmando que essa informação é real. O Destino vai ser de fato do universo 828, o mesmo universo do Quarteto, e além disso, ele já teria também algumas relações passadas com o Reed e a Sue. E o legal é que essa informação acaba fazendo com que a gente olhasse para detalhes que antes eram detalhes pequenos, só que na verdade não eram pequenos coisa nenhuma. Eram detalhes na verdade importantes, só que a gente acabou ignorando, passou batido. Um exemplo legal disso que eu tô falando é aquela cadeira vazia da Latveria que aparece logo no começo do filme do Quarteto. A gente acreditava que aquilo não queria dizer nada e que era apenas um easter egg colocado por acaso. Só que não era nada disso. Eu até me lembro como se fosse ontem, gente. Eu tava lá na sala do cinema, vi a cadeira lá, Latveria, e pensei, meu, não, como assim? Então eles realmente vão colocar o cara pro jogo dentro desse filme? E aí, pô, no meio do filme eu já fiquei bolando teorias, beleza. O Galactus vai invadir a Terra, vai acontecer todo o caos, e quando tudo tiver perdido, o Destino vai chegar lá, roubar os poderes do Galactus, e isso vai fazer uma ponte pro Doomsday, só que não aconteceu nada disso. Errei feio, errei rude. Mas beleza, né? Apesar de nada disso ter acontecido, aquela cadeira ela foi importante pelo menos para confirmar pra gente que de fato a Latveria existe dentro daquele universo. O governante dela é o Destino, só que naquele momento ele não tava ali. E isso até levanta uma outra pergunta, de tipo, pô, ele não tava ali, então, onde ele tava? E se prepare porque agora a gente vai entrar na parte que realmente interessa sobre esse vazamento. Segundo informações que vêm de dois insiders diferentes, um deles inclusive é o Robert Burnett, que tá na indústria há tempo suficiente para não sair falando qualquer coisa assim. E de acordo com ele, o Doutor Destino ele já conhece o Quarteto Fantástico. E mais do que isso, quando ele aparece no edifício Baxter para ver o Franklin, a Sue ela não se assusta. E isso não acontece porque eles são amigos. E sim, eu sei, nessa hora já deve estar todo mundo torcendo o nariz falando, Eric, peraí, o Destino é amigo do Reed? Ou, não, a Marvel já tá estragando todo o filme, já para por aí porque já deu ruim. E calma, gente, calma. Respira fundo, respira. O que eu tô falando aqui não é sobre a amizade do Reed com o Destino, e sim da amizade do Destino com a Sue. E querendo ou não, isso acaba até batendo muito diretamente com outros rumores que estavam circulando por aí. O Destino ele apareceria pro quarteto não como um vilão, mas como um alerta. Ele chega basicamente dizendo, ó, rapaziada, o multiverso ele tá colapsando e o nosso universo vai morrer. E isso até acaba explicando muita coisa que antes parecia até meio forçada. Porque pensa comigo, o Doutor Destino ia se juntar com o quarteto, ir pro universo meio-meia, né, viajar junto, e tipo, eles nem sequer se conheceriam antes, não teriam nenhuma relação passada. Cara, se isso rolasse, por que o quarteto confiaria nele? Por que eles ouviriam? Não faria sentido nenhum. Mas agora, se eles já se conhecem, aí já existe uma história, já existe um passado, já existe talvez até mesmo uma parceria que já houve antes, entendeu? Então, o negócio começa a fazer mais sentido. Um outro vazamento, esse vindo do Insider Majetic, até reforça ainda mais isso. Segundo ele, o Destino e o Reed já trabalharam juntos no passado em um experimento que misturava ciência e magia. O projeto deu errado, a família do Destino acabou morrendo, o rosto dele ficou desfigurado e, é claro, ele culpa o Reed. Aquele, né, evento canônico, básico, né, do Destino.
E ó, vou dizer que eu acabei gostando muito disso, porque isso aqui não só respeita os quadrinhos, como também acaba criando uma base emocional muito forte pra rivalidade entre esses dois. O que a gente tá vendo aqui não é, mano, um negócio de ódio gratuito, não. Existe um passado, teve uma história, todo esse ressentimento tá acumulado dentro do peito do Victor e ele odeia o Reed. Só que mesmo assim, apesar de todo esse ódio, o Destino entra em contato com o quarteto quando as incursões começam. Eles acabam viajando junto pro universo 616 e depois pro universo dos X-Men. E aí, a partir daqui começa o caos que todo mundo já viu. A gente vai ter Vingadores contra Quarteto, Quarteto contra X-Men, todo mundo contra todo mundo. E isso tudo só funciona se o Destino não for tratado como um vilão desde o começo. Precisa ser visto como alguém que tá tentando salvar o multiverso. E agora presta atenção porque a gente vai falar de um detalhe que é muito importante. Esse Quarteto Fantástico é o quarteto oficial do MCU daqui pra frente, pós-Guerras Secretas. Ou seja, a relação entre eles com o Doutor Destino não pode ser descartável. Se a Marvel escalasse outro ator pro Destino depois disso, isso criaria um problema gigantesco para a continuidade. Agora, se o Robert Downey Jr. continuar como Destino e ele estiver ligado diretamente ao quarteto 828, aí sim tudo funciona. Até tem uma teoria que eu ouvi por aí que de verdade ela é muito boa. O Doutor Destino é do universo 828, mas isso não significa que ele estava lá durante os eventos do Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Ele pode muito bem ter saído daquele universo, ido para outro e construído nesse outro universo uma vida inteira. Inclusive existem rumores de que em outro universo o Destino foi feliz, ele teve uma família e teve um filho com a Sue Storm. E tá vendo como isso faz sentido? Isso acaba explicando porque a cadeira dele tá vazia lá no filme, acaba explicando o porquê ele estava ausente mesmo com o planeta estando prestes a ser engolido pelo Galactus. E isso até explica a reação que ele tem quando ele vê o Franklin, uma reação de, aparentemente, carinho. Não é algo que tipo, vou pegar essa criança e sequestrar ela, não, a gente não tá vendo isso. Talvez o que ele veja ali seja o filho que ele perdeu, talvez o Franklin até toque no rosto dele e cure ele. Já pensou se isso rola, gente? A gente tem o rosto do Destino todo desfigurado, só que o Franklin acaba consertando tudo isso, imagina que loucura. E aí, de novo, isso se conecta com vários rumores antigos que pareciam soltos demais. O Destino não chega como vilão, ele chega como salvador, e é assim que ele consegue reunir todo mundo. O Thor, o Steve Rogers, o quarteto, e isso faz muito sentido, porque o Destino ele não vai chegar falando eu vou dominar tudo, isso aqui é tudo meu. Não, pô, ele não vai chegar falando isso. Ele vai chegar dizendo, ó, se a gente não fizer nada, tudo vai acabar. E quando a gente começa a investigar tudo que tá rolando no multiverso, o que tá causando realmente as incursões, a gente tem um ponto principal, e esse ponto principal se chama Universo 616, a Terra do MCU, o nosso planeta. É dentro desse universo que o Doutor Destino causou as incursões, é nesse universo que a Wanda bagunçou o multiverso, o Peter Parker rompeu as barreiras nesse universo, e foi aqui que a Monica Rambeau foi parar no universo dos X-Men. Ou seja, não é loucura nenhuma que a Terra 616 seja o ápice do colapso. E quando tudo começar a ruir, quando o Destino perceber que o único jeito de manter as coisas sob controle é ele assumir o controle, aí sim ele vai virar o vilão. E quando isso acontecer, adivinha só quem é que vai contar pra gente a origem desse vilão, o passado dele e tudo mais. Exatamente, a Sue ou o Reed. Pra você que não lembra, isso seria algo bem parecido com o que a Gamora fez lá em Vingadores Guerra Infinita com o Thanos. Lá eles contam o passado dele, explicam quem ele foi, e aí a Marvel mostraria o ponto de vista do próprio Destino, a visão dele do multiverso, o trauma, a perda, e acaba mostrando pra gente que o único que pode consertar tudo é o Victor. E o mais bizarro, galera, é que, nossa, cara, é muito bizarro isso. Quanto mais eu vou falando aqui com vocês, mais a gente vai brisando aqui nas teorias, quanto mais eu vou lendo os comentários aqui junto com vocês, eu fico vendo que, cara, isso faz sentido demais. Pega a visão, só o que a gente falou nesse vídeo de hoje resolve o problema lá da origem, resolve a relação dele com o quarteto, resolve a presença dele no começo do filme e prepara todo o terreno para Guerras Secretas. Mas agora, será que a Marvel vai ter coragem, vai ter culhão pra fazer isso? Pô, colocar o Destino como herói no começo, pra depois fazer uma transição dele se tornando um vilão? Porra, isso daí seria algo maneiro, hein? Eu não sei se eles vão fazer isso, mas eu quero saber o que você pensa sobre isso, então comenta aqui. Muito obrigado de verdade a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscreve aqui no canal, que isso ajuda demais a gente. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!